Paz do Senhor, igreja. Boa noite. Motivo de muita alegria, né? Estar na casa do Senhor. Ainda com luta, com dificuldade, né? Deus tem sempre sustentado pelas mãos dele, né? Gostaria que os irmãos abrissem, a palavra de Deus está em Ageu. Glória a Deus. Em Ageu capítulo 2, versículo 9. Isso, é 2 livros antes do Novo Testamento. Sinfonia, Ageu, Zacarias, Malaquias, aí depois vem Mateus, Marcos, Lucas. É um livrinho bem pequeno, 2 capítulos. Glória a Deus, né? Deus é bom o tempo todo, irmão. Deus, eu creio que Ele vai falar conosco, né? Através da palavra dEle. É uma palavra que falou muito no meu coração. Creio que vai falar mais ainda, né? Vai falar com a igreja. E a gente que crê no mundo espiritual é assim, né, irmãos? A gente crê que Deus fala conosco, né? O mundo isso é uma loucura, né? Mas para nós não. Diz assim, ó. Ageu capítulo 2, versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Como louvou aqui, né? A glória da segunda casa será maior do que a primeira, né? E muitas pessoas dizem isso por aí, né? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. E nós cremos dessa forma também. Só para a glória da segunda casa ser maior que a primeira, tudo há um processo. O povo de Israel viver essa segunda glória da segunda casa, ele viveu um processo. E esse processo doeu muito. É um processo que doeu no povo de Israel, né? É um processo que Deus permitiu que passasse, né? Até por erro deles. Então, muitas das vezes, a gente passa por um processo doloroso, por até mesmo erro nosso, né? Deus permite que aconteça algo da nossa vida. Deus permite que a gente tome o controle nas nossas mãos. Deus permite que a gente vá lá e quebra a cara, né? Mas Ele continua sendo um Deus fiel. Ele continua sendo um Deus da oportunidade. Mesmo a gente quebrando a cara, a gente com o coração voltado ao Senhor, Ele nos perdoa, Ele nos ajuda, né? Esse é o Deus que a gente serve. É um Deus que Ele nos julga como ser humano. É o Deus que tudo vê, né? É um Deus que está sempre cuidando, né? Mesmo com nossos erros, com nossas falhas, Ele não tem nos abandonado. Porque se a gente está na casa dEle hoje, se a gente está com vida, é porque Ele está dando a oportunidade da gente estar se consertando a cada dia, né? Até a gente ir para a glória, né? Então a gente vai estar em construção a vida inteira. E isso teve com o povo de Israel, né? Ali ele tinha, né, a glória da segunda casa, então quer dizer que teve a primeira. A primeira foi o templo de Salomão. Se você ler o livro de Esdras, você vai ver lá, você vai perceber um fato ali, que teve o templo de Salomão. O templo de Salomão ele era um templo lindo, um templo perfeito, né? Era um templo onde tinha muitas coisas de ouro, muitas coisas de prata, né? Era um templo magnífico, né? E Salomão era uma pessoa que tinha muito poder aquisitivo, né? Tinha muito dinheiro, e ele construiu esse templo para o Senhor, né? Só que Deus permitiu que Nabucodonosor, né, como rei ali da Babilônia, fez que aquele povo o povo de Israel fosse cativo na Babilônia, né? E Jeremias já tinha profetizado isso, que o povo ia passar por 70 anos cativo, né, ali junto com o povo da Babilônia. E isso aconteceu. Deus permitiu que o templo fosse derrubado, né? O povo de Israel fosse cativo para a Babilônia, e ali eles passaram 70 anos cativos na mão, né, do Nabucodonosor. Ou seja, às vezes a nossa casa, outra época, podia estar mais bonita. Antes de a gente quebrar a cara, antes de a gente ir para o mundo, né? A gente fala assim, poxa, antigamente eu sentia uma coisa que eu não consigo sentir mais, né? A gente, por exemplo, assim, eu vou falar de mim, né? Antes de eu se afastar do caminho do Senhor, né? Eu não conhecia bebida, não conhecia droga, não conhecia nada. Então para mim era um tempo lindo, era um tempo perfeito. Era como se fosse o tempo de Salomão. Só que Deus permitiu que eu quebrasse a cara. Permitiu que eu fosse para a Babilônia e ficasse ali, sofrendo um pouco. Mas Deus não abandonou aquele povo.
né? Da mesma forma que ele usou Jeremias, ele usou Isaías. E Isaías profetizou que Deus ia levantar um homem chamado Dário, né? Era Ciro. E esse homem chamado Ciro, que era o pastor, ele ia tirar aquele povo que estava cativo ali na Babilônia. E assim Deus fez. Eles passaram por 70 anos ali cativo, e Deus pegou e fez com que o rei Ciro tirasse eles daquele lugar, né? E ali começou um processo na vida deles, um processo de ter um novo contato com Deus, uma nova fiação com Deus, né? E isso acontece nas nossas vidas. Quando a gente afasta do caminho do Senhor, o Senhor nos deu uma nova oportunidade para estar retornando aos caminhos dele, deu uma nova oportunidade para nós estarmos se arrependendo ao Senhor, né? Estar com a cabeça firme, cultuando um culto racional ao Senhor, né? Buscando a presença dele dia após dia. E assim aconteceu com aquele povo. Ele foi buscando ao Senhor, né? Deus foi mudando a história daquele povo de Israel, mas só que teve tudo um processo doloroso. Ele teve que passar pela Babilônia. Da Babilônia eles voltaram, né, para a terra deles. Ali ele estava iniciando a construção do segundo templo. Mas antes de ele conseguir isso, os samaritanos já tinham invadido a terra deles. Então tinha uma mistura de povos ali. E ali parecia até bom aos olhos humanos, né? Aqueles povos que estavam misturados ali a ajudar a construir o templo. Mas só que Zorobabel e Josué não quis que esse povo ajudasse. Ou seja, irmãos, às vezes a gente não pode pegar a ajuda do povo do mundo. Sabe por quê? Se a gente se encostar no povo do mundo, a gente vai cair novamente. Então a gente vai ter que se afastar do povo do mundo. A gente vai ter que ter uma nova vida com o Senhor. Ou seja, se a gente não está preparado para andar com as pessoas que a gente andava antes, a gente não vai. Espera estar preparado, espera estar firme com o Senhor, espera conhecer um pouco da palavra, para você chegar lá no propósito de quê? De evangelizar aquelas pessoas e ganhar para Cristo. Porque se a gente for fraco na fé, irmão, a tendência dele nos arrastar é muito grande. É mais fácil ele arrastar a gente do que a gente arrastar ele para a igreja, né? Então, a gente tem que estar muito esperto com isso, muito ligado. E o povo de Israel, Zorobabel e Josué, estavam espertos com isso. Então ele não quis que os samaritanos se envolvessem com eles ali, porque ele sabia que ali era uma estratégia de Satanás. Aquela mistura ali ia fazer com que aquela igreja não prevalecesse. E isso aconteceu, irmãos, que quando eles se afastaram e não deixaram os samaritanos se envolver na construção do novo templo, eles mandaram uma carta para o rei da Pérsia, e o rei da Pérsia fez com que ele paralisasse aquela obra ali do segundo templo, e aquela obra foi paralisada. Só que Zorobabel e Josué, eles não teve um pulso firme de passar por cima daquilo ali, tá buscando, perseverando. Não, eles afrouxaram um pouco. E esse tempo demorou mais para construir. Não construiu nesse tempo. Então tem coisas nas nossas vidas, irmão, que não acontece porque a gente não tem uma disposição melhor com o Senhor. A gente não tem uma busca mais constante com Deus, né? A gente fica ali cochilando em dois pensamentos. Uma hora a gente está na igreja, outra hora a gente está misturado lá fora. E a gente tem que pegar nojo do mundo, irmãos. Porque se a gente ficar em cima do muro, né? É que nem tem várias historinhas. O muro não é de Jesus, né? Então a gente tem que pegar firme com o Senhor, né? A gente tem que ser sincero, mesmo no momento de luta, de dificuldade. A gente tem que ser sincero com o Senhor, né? Se a gente não estiver aguentando a pressão, vamos falar com o Senhor. Senhor, não estou aguentando, está difícil. Servir a Cristo, irmão, não é fácil. Se fosse fácil, não tinha tanto desviado aí fora. Se fosse fácil seguir a Cristo, o mundo, está todo mundo na igreja. É difícil, irmão. O cristianismo é difícil. Foi como o pastor Aderbal falou, né? Se você procura uma religião tranquila, não vai para o cristianismo. Porque é luta, é dificuldade, é ingratidão, né? Pessoas que uma hora está bem com você, outra hora não está bem. Uma hora está ali junto com você, outra hora está falando mal. Isso aí acontece, irmãos. Porque o ser humano ele é complicado, né? O ser humano é difícil lidar. E isso estava acontecendo ali com aquele povo. Quando ele foi construir o templo, os samaritanos que se envolveram, eles não se envolveu. O que aconteceu? Mandaram aquela carta para o rei paralisou aquela obra, e ali demorou uma época para começar aquela obra novamente. E quando eles colocou a mão no arado para começar essa obra novamente, já tinha outro rei que estava lá. Porque eles enviaram outra carta para a Pérsia, falando, né, que o pessoal estava montando de novo o novo templo. Só que quem estava ali já era Ciro.
E Ciro já tinha sido profetizado por Isaías lá atrás, aonde ele ia estar junto com o povo da igreja. Ele Dário. Foi quando ali teve a construção da igreja. E além de ele permitir que o povo construísse o novo templo, ele ainda financiou a obra do Senhor, né? Mas ali eles teve que se dispor a buscar novamente, né? Passar por cima daquele medo que eles tinham, passar por cima de tudo aquilo ali que estava afrontando eles, para servir o Senhor, para fazer o novo templo. E muitas das vezes tem que acontecer isso na nossa vida, irmão. A gente tem que passar por cima de muitas coisas para a gente conseguir a vitória com o Senhor. Às vezes tem que passar por cima da nossa própria vontade, da nossa própria carne, que às vezes a carne grita. A gente tem que passar por cima disso daí. A gente tem que passar por cima às vezes até de humilhação, irmãos, de pessoas, né, para a gente conseguir o nosso objetivo, né? Para a glória da segunda casa ser melhor que a da primeira, ser abençoado, irmão, tudo há um processo. É que nem eu falei, pode ser por um erro nosso, ou pode ser um trabalhar de Deus na nossa vida, né? Porque Jó, quando Deus permitiu que acontecesse toda aquela situação na vida dele, os amigos dele pensaram que ele estava em pecado, e não estava. Então nem todas as lutas que a gente passa na vida, irmão, é porque nós estamos em pecado. Nem todas as dificuldades que a gente passa na vida foi porque nós causamos aquela dificuldade. Não, Deus pode permitir, né? Deus não permitiu que o inimigo tocasse em Jó, tocou na família dele, nos filhos dele, né? Tocou na saúde dele. Mesmo assim ele continuou fiel com o Senhor. Então mesmo a gente causando um problema, ou o problema vindo sem a gente causar, a gente tem que continuar fiel ao Senhor, para Ele nos honrar. E se a gente causando esse problema, né, a gente vai ter que se humilhar mais ainda perante o Senhor e assumir o nosso erro, assumir a nossa falha, que é para o Senhor pegar e nos exaltar, né? É para o Senhor pegar e nos ajudar a prosseguir com Ele. Então isso aconteceu lá, irmãos. E aí a glória da segunda casa, ela foi maior que a da primeira, porque aquele povo já estava 20 anos ali, já estava vivendo do bom e do melhor, mas só que ele não tinha construído o templo ainda para o Senhor. Ou seja, irmão, quando derrubou o primeiro templo ali, o templo de Salomão, foi a mesma coisa que Deus afastasse daquele povo. Então esse templo, ele simboliza a nossa vida. Quando Deus sai fora da nossa vida, irmão, esse templo ele cai na ruína. Então muitas das vezes a gente fica na ruína porque a gente está mal com Deus. A gente está murmurando, estamos reclamando, né? Às vezes a coisa não está acontecendo do jeito que a gente planeja, do jeito que a gente quer, e a gente começa a murmurar. E Deus não gosta de murmuração, irmão. Sabe por quê? Porque quando a gente murmura, a gente está falando que Deus está errado. E Deus ele não erra. Deus ele não erra nas decisões dele. Deus não erra no tempo. Deus não erra em nada que ele faz, irmão. Deus ele é um Deus perfeito. Só que para a gente entender isso é muito difícil. Porque quando a gente está na luta, na dificuldade, a gente quer aquele milagre o mais rápido possível para a gente sair daquela dor, sair daquela luta. E o tempo de Deus é o que é doloroso. Então não é fácil, irmão, a gente se levantar depois de uma queda. Isso é algo muito difícil. Imagine para levantar essa construção de novo do templo, irmãos. Aquele templo é a coisa mais linda, mais chique. Ele foi destruído, ele caiu na ruína. Aquele povo, ele foi dominado pelos babilônicos. E depois para levantar esse templo novamente. Então, irmãos, nunca vai ser fácil levantar de uma queda. Pode ser a queda nossa mesmo, queda espiritual. A gente pode sofrer uma queda, irmãos. E vai ser difícil levantar de uma queda. Vai ser uma luta constante, vai ser um gigante todo dia, para a gente ficar na posição com o Senhor novamente. Eles conseguiram levantar esse templo, irmão. Mas depois de 20 anos que eles já tinham conquistado aquela terra, eles demoraram mais 20 anos ainda para levantar. Olha a dificuldade que foi para levantar o templo. Olha a dificuldade que foi para ele fazer o holocausto ao Senhor. E assim é na nossa vida, irmão. É difícil. Eu que já fui afastado, para voltar para os caminhos do Senhor, é um gigante que eu tenho que matar todo dia, irmão. Já te falar, mas você não foi liberto? Eu fui liberto, irmão. Só que é um gigante que a gente tem que matar todo dia. Eu fui liberto porque Cristo está na minha vida. Mas se você tirar Cristo da minha vida, eu não estou liberto, vou estar do mesmo jeito. Ou seja, se eu estiver fraco na fé, irmão, o inimigo vai vir com os dados inflamados na minha cabeça. E vai querer falar, não, para com isso. Para que isso não está dando em nada. Para que isso é loucura. Isso não resolve nada. Ficar ajudando as pessoas, isso só leva na cabeça.
Você fica ajudando as pessoas e as pessoas só ficam falando mal de você, só ingratidão. Irmãos, o inimigo que ele quer fazer é o quê? É nos parar, é nos paralisar. Paralisar os nossos projetos, paralisar os nossos sonhos, paralisar a nossa família. Coloca na cabeça, não, larga essa família que o inimigo coloca, vou te arrumar uma melhor. O inimigo é sujo, irmão. Quando você chegar na outra, vai estar pior do que você estava. Você está entendendo? Porque é tudo enganação de Satanás. Tudo é enganação do inimigo, irmão. Então o inimigo, ele vem com aquele sapatinho de veludo dele. Para quê? Ele não tem pressa em nos derrubar. Ele vai devagarinho, irmão. Ele não tem pressa. O objetivo dele é derrubar, mas é sem pressa. E a gente não, a gente somos ansiosos, quer que as coisas acontecem rápido. E aí quando as coisas não acontecem rápido, a gente fica magoado, fica chateado com Deus, começa a jogar as culpas em Deus. E Deus não tem culpa de nada, irmão. Ele não é obrigado a nos abençoar. Ele abençoa a nossa vida pela graça e a misericórdia dele. Imagina só se a gente ficar no evangelho, vai até morrer e morrendo na luta e na dificuldade. Você vai continuar servindo a Deus, tudo dando errado na sua vida? Ele não é obrigado a nos abençoar. Mas ele abençoa pela graça e a misericórdia dele. Ele abençoa porque ele nos ama, irmãos. Porque ele tem um carinho muito especial pela minha vida e pela tua vida. Ele não tem prazer quando uma pessoa se mata. Ele não tem prazer quando uma pessoa se afasta dos caminhos dele. O Espírito Santo também não tem, irmão. Porque quando Jesus subiu, ele deixou o Consolador. Hoje eu estava assistindo um vídeo, estava fuçando no Facebook lá e apareceu um vídeo. O arrebatamento da igreja. Um vídeo impactante de 2 minutos. Eu fiquei na correria hoje e nem consegui passar para ninguém. Amanhã eu vou estar passando. É um vídeo de 2 minutos. Mas você vê ali o arrebatamento da igreja. Aqueles carros se batendo, pessoas sumindo. Coisa assim que para muitas pessoas é loucura. Isso não vai acontecer. Morreu, acabou, enterra. O materialista é assim, irmão. Ele só pensa em dinheiro e riqueza. E para eles morreu, acabou. E para nós não. Para nós cremos em outra vida com o Senhor. Nós cremos em outro tempo com o Senhor. De viver na glória com o Senhor. E aqueles carros ali, tudo se batendo ali. E no final do vídeo fala assim: agora tem mais 7 anos. Uma pregação de uma igreja da pessoa que ficou. A gente ficando, a gente tem que assumir que a gente ficando. E agora o Espírito Santo já não está na terra mais. É nós que vamos ter que lutar. Olha, irmão, que coisa forte de ouvir. Então, se com o Espírito Santo já está difícil, imagine quando tirar ele da terra, irmão. Então, para eles levantar esse segundo templo aqui, irmão, a glória da segunda casa, eles teve que passar por todo esse processo, irmão. É um processo doloroso, que nem eu falei, depois de uma queda é muito difícil a gente se levantar. Então, para aquele povo construir o templo novamente foi difícil. Eles passaram por muita dificuldade, irmão. Então, a gente vai passar por muita dificuldade nessa caminhada, irmão. A gente passa uma luta, aí vem outra, vai vindo outra, até o Senhor voltar e buscar, arrebatar a igreja dele. Então, nada vai ser fácil. Tudo parece que é difícil. Parece que tudo dá errado. Mas não é, irmãos. É tudo permissão do Senhor. Ele está sempre conosco, está sempre nos guiando. Ele está sempre de mão dada. Ele tem um momento certo de nos levar no colo, irmãos. Sabe? Do momento que a gente está chateado, que a gente está magoado. Tem com nós mesmos, decisão errada que a gente fez. E aí começa a doer. Meu Deus, por que eu fiz isso? A gente começa a ter culpa de Deus. Mas por que o Senhor permitiu de eu fazer isso? É até interessante, irmão. Mas Deus, ele continua sendo fiel, irmãos. Então a gente tem que abraçar a oportunidade que o Senhor dá todo dia para a nossa vida. Hoje a gente está na igreja, tem que glorificar a Deus, irmãos. Porque a luta pode vir, o inimigo pode cegar os nossos olhos, e amanhã a gente pode não estar aqui de novo. Quantas pessoas que já estavam sentadas aqui na igreja, hoje não está mais. E às vezes está falando até mal. Igual um pastor muito usado, um pastor que eu tenho um carinho muito grande por ele. E eu ouvi uma história que encontraram com ele na rua, e falou: não, porque eu fiquei na igreja foi tempo tudo perdido. Olha a mágoa que essa pessoa está no coração, de falar que tudo que ele fez para o Senhor foi perdido, foi tudo em vão. Irmão, a gente tem que fazer as coisas por amor, irmão, sem nada em troca. A gente tem que pegar aquela pessoa que não tem objetivo nenhum, que ninguém dá nada por ela, e investir naquela pessoa com amor, com carinho, com palavras, sem interesse de nada, sem querer nada de retorno daquela pessoa, apenas em querer ver aquela pessoa bem, em querer ver aquela pessoa feliz,
em querer ver aquela pessoa restituída de tudo que o inimigo fez ela perder na vida. Então a glória da segunda casa, irmão, é isso. É restituir tudo que a gente perdeu. Construir um novo templo. Esse templo ele não foi bonito igual Salomão fez, o primeiro. Não tinha como, irmão, porque Salomão tinha muito dinheiro. Foi um templo construído em 4 anos, mas foi um templo, irmão, onde a glória do Senhor nunca teve. Está entendendo qual é a diferença? A glória da segunda casa foi muito mais linda, irmão. Sabe por quê? Porque quando esse templo foi construído novamente, as pessoas começaram a dar valor na presença de Deus. E para essas pessoas voltar ao Senhor, Deus fez com que a plantação deles não estava colhendo mais. Está lá em Ageu 1. Se você for ler o capítulo 1, vai estar lá. E aquelas pessoas já não estavam colhendo mais o tanto que estavam colhendo. A chuva não estava vindo mais o tanto que tinha que vir. Então Deus cessou um pouco ali a plantação, porque o povo de Israel naquela época era um povo agricultor. Eles viviam da plantação. E aquela plantação não estava dando mais recurso igual estava dando, não estava dando retorno. Então Deus permitiu que tudo isso acontecesse para eles levantar e erguer o novo templo. Ou seja, eles estavam pisando na ruína, mas não levantavam o novo templo. Eles estavam pisando ali no templo do Senhor ali e preocupados só com eles mesmos. Preocupados com casa boa, com carro bom. E o templo do Senhor mesmo ele não estava. Mas quando Deus cessou ali, que não estava vindo mais recurso, irmão, foi para o coração dele: opa, vamos voltar para o Senhor. Então às vezes o Senhor seca a fonte mesmo, que é para a gente voltar com o coração para Ele. E ali foi erguido um novo templo. E a glória da segunda casa ela foi maior. A glória da segunda casa, irmão, da minha vida e da tua vida, ela vai ser maior. Ela vai ser, sabe por quê? Porque Deus nos levantou com uma base mais firme. Porque se a gente caiu é porque nossa base não estava tão firme, irmão. Se a casa caiu é porque ela não estava tão firme. Ou foi permissão de Deus. Mas Deus nos deu uma nova oportunidade para quê? Para a gente erguer uma nova casa. Para a gente buscar o Senhor de uma maneira diferente do que a gente buscava. Então a gente tem que ter esse desejo de buscar a Deus muito mais diferente do que a gente tinha, irmãos. De buscar a presença dEle diferente do que a gente estava buscando. Se era por interesse próprio, se a gente estava buscando o Senhor por uma situação, por uma cura de uma enfermidade, para a gente olhar de outra visão. Olhar do quê? Que o Senhor é salvação, que Ele é o reino dEle. A gente quer o reino dEle, a gente quer a glória dEle, a gente quer morar com o Senhor. Então a gente temos que ver o Senhor dessa forma, dessa maneira. E a gente vendo o Senhor dessa maneira, a gente vai passar a atravessar todos os obstáculos que a gente tem que passar. E a gente vai atravessar com o Senhor, irmão. Porque o Senhor, Ele é bom. Ele não tem prazer, irmão, de ver a gente triste, chateado, magoado. Né? Ele não tem prazer de ver a gente abalado, né? Café com a bateria fraca. Então tudo isso aconteceu, irmãos. Aconteceu para que o templo ele fosse de uma forma diferente, né? O templo ele subiu, mas de uma forma da onde as pessoas não via só riqueza, né? Como via no templo de Salomão, um templo bonito, cheio de riqueza, né? E Deus permitiu que a glória dele saísse dali, né? Permitiu que aquele templo caísse, e um templo mais humilde, um templo mais sincero, foi que a glória do Senhor entrou, né? Entrou de uma maneira sobrenatural ali. Então a glória do Senhor ela tem que ser maior do que a primeira, irmãos. A gente temos que sentir a presença de Deus, né, de uma forma, de uma maneira sobrenatural. A gente tem que lançar a nossa fé. A gente tem que lançar a nossa fé, irmão, de uma forma de que a gente vê uma pessoa que não tem mais resultado, não tem mais saída. A gente tem que lançar a nossa fé da onde parece que esse casamento já era, já foi pro ralo já. Sabe? A gente tem que lançar nossa fé querendo aquela libertação, sabe? Aquela libertação que a gente parece que nunca vai ter. Daquela mágoa, aquela tristeza que tem no coração que parece que nunca vai cicatrizar. Então a gente tem que lançar nossa fé, irmão, de uma maneira que vai passar todos esses obstáculos. E a gente alcançar a glória do Senhor, a glória da segunda casa. É a gente fazer a obra do Senhor de um coração limpo, fazer a obra do Senhor de um coração puro, fazer a obra do Senhor num coração curado, irmão. Um coração cicatrizado, né? Um coração onde foi curado de mágoa, de tristeza, né? De marcas e manchas do passado, né? Onde o inimigo fica martelando na nossa cabeça.
né? Então, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, né? As horas ali já estão avançando, né? Então, você que tem, se você tiver um tempo, leia o livro de Esdras, lá vai contar toda a história de quando derrubou o templo de Salomão, né? O livro de Ageu foi quando construiu o templo, quando aquelas pessoas estavam pensando só nos interesses próprios dela e deixando a casa do Senhor de lado, não querendo levantar o templo novamente. Ali foi quando Deus cessou ali, né? Não dava mais recurso na agricultura, e foi quando eles lembrou de Deus, e ali eles teve a oportunidade de levantar o templo novamente, né? E o povo de Israel sempre foi desobediente, sempre esteve afastando, mas sempre voltava o coração ao Senhor. Ou seja, irmãos, a todo tempo a gente vai sentir uma fraqueza, pode ser que a gente caia no caminho, pode ser que a gente tenha vontade de parar na caminhada, mas o Senhor, Ele vai estar sempre segurando as nossas mãos. A gente nunca pode esquecer de Deus na nossa vida, irmão. Ele é o único, irmão, que vai nos ajudar em qualquer momento, em qualquer situação. Às vezes a gente pode contar com o irmão na hora que a gente mais precisa, essa pessoa pode virar as costas, mas o Senhor de maneira nenhuma Ele vira as costas para nós. Por mais pecador que a gente for, irmãos, Deus, Ele não vai virar as costas de jeito nenhum, se a gente for sincero com o Senhor, de querer uma mudança de vida, uma mudança de caráter, uma mudança de atitude, né? O Senhor está disposto a nos ajudar, irmão, está totalmente disposto, de maneira nenhuma. Ele nunca virou as costas. Quem virou as costas fui eu. Quando eu me afastei do Senhor, quem virou as costas fui eu. Deus, Ele não virou as costas para mim. Ele, ao contrário, Ele continuou com os braços abertos, né? Querendo de volta. E o Espírito Santo sempre ali, né? Intercedendo com nós, sempre com os inexprimíveis, né? Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, né? Eu vou estar chamando aqui os presbíteros, pastor, chamar Thaís, né? A intercessão, aquelas pessoas que